Olá, sejam bem-vindos. Esse é o terceiro vídeo da nossa terceira aula, da nossa segunda unidade. A gente está falando de áudio digital e agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o áudio digital e o ensino de línguas. Eu vou pedir para você me seguir aqui no slide para a gente falar um pouco desse diagrama que eu falei. Qual que é a nossa ideia? Desde o início do curso a gente vem tentando explicar e comentar, né? A nossa ideia é que você vai ensinar inglês ou francês ou português de acordo com o método, com o material que você, no qual você confie, na abordagem que você, digamos assim, confie mais. Mas a nossa opção aqui é mostrar que o ensino de línguas pode ser ou deve ser integrado com o processo midiático, porque é assim que a cidadania está funcionando, que a construção do conhecimento está funcionando, que a vida profissional das pessoas está funcionando. Então, qual que é a lógica, como conectar tudo isso que a gente vem dizendo sobre áudio digital, mediatização, rádio, etc., com o ensino de línguas? A gente falou para vocês também na nossa primeira unidade sobre aprendizagem de línguas em comunidades de prática. Então, a ideia é a gente olhar como é que é a prática de se produzir áudio. Que pode ser profissional ou pode não ser profissional, não importa. É a prática dessa mídia. Né? Como é que como é que ela se estrutura? Como é que isso é feito? E aí entra esse ciclo que a gente colocou para vocês aqui nesse slide que vai estar também no material de apoio. Né? Se a gente pensar, como é que funciona esse ciclo? Primeiro, digamos assim, nós fazemos um programa de rádio, nós vamos fazer uma entrevista com o Noam Chomsky. Então, a coisa começa com o que se chama de uma pré-produção. Existe uma reunião entre as pessoas que vão trabalhar, existe uma pauta, o que tem que ser perguntado, o que não tem, qual é o objetivo da entrevista, existe toda uma conversa sobre a técnica, quanto tempo vai durar, com que equipamento a gente vai gravar, enfim. Antes de ir lá gravar, que é o que seria a produção, existe toda uma fase de preparação. Uma vez que se tenha feito essa preparação, então existe o que a gente chama da fase de produção mesmo. O que é a produção? Se é uma entrevista, é o dia em que você vai entrevistar, coloca todo o equipamento, cuida do isolamento acústico, etc. e tal. Você vai ter o entrevistado e o entrevistador, tem uma série de preparativos que você faz. A coisa vai acontecer, mas nesse momento você não está muito preocupado em como essa coisa vai ser transmitida ou finalizada. Nesse momento você quer produzir, construir esse material. Depois que esse material está coletado, digamos, né, ele já está, digamos assim, transformado num arquivão de áudio digital, entra a fase de pós-produção. E a pós-produção tem a ver com a edição. Então, você vai, por exemplo, recortar partes que não ficaram boas, ou que o entrevistador diz essa pergunta eu fiz por engano, ou que o próprio entrevistado tenha tossido, criado algum ruído, enfim. Você vai, então, olhar aquele material bruto e você vai recortar, colar, montar, botar numa determinada sequência, que não precisa ser a sequência em que as coisas foram feitas. É um processo muito parecido com a produção do cinema, só que nós estamos falando de áudio. Tá? Com a pós-produção feita, e na fase de pós-produção você já está pensando como eu vou distribuir esse áudio, então, de fato, você faz a distribuição. Se eu vou querer fazer um arquivo leve e rápido, porque é uma coisa que as pessoas vão ouvir em determinada situação que tem que ser assim, é um aplicativo para pequenas notícias, etc. e tal, eu vou tomar todas as decisões de formato, técnicas, e depois eu vou ter que ter uma certa competência para colocar isso no lugar certo, para chegar no público certo, e etc. Então, tudo isso é a fase de distribuição. Uma vez que já esteja disponibilizado, distribuído da maneira certa, para o público certo, no site certo, no formato certo, é que vai acontecer a recepção. E a recepção nada mais é do que o processo de leitura daquele texto sonoro que que você criou. Né? E você vai fazer, na verdade, todas as decisões anteriores pensando nesse diálogo com esse seu leitor, nesse caso com seu ouvinte.
Bom, uma vez que tenha sido completado esse ciclo, o que acontece? Toda essa fabricação, depois houve uma recepção, que também é um tipo de produção, porque a recepção, o receptor não é um receptor, ele é um intérprete que contribui para o sentido. E aqui entra um pouco a coisa mais educativa. Depois que eu fiz isso, o que eu ganho com isso? Como eu trabalho com isso do ponto de vista educacional, até do ponto de vista da linguagem mesmo, né? De aprender linguagem, de pensar metalinguisticamente, etc. e tal. Aí é o momento de você fazer a releitura criativa e crítica. Então, se eu produzir, eu posso rever o que eu mesmo produzi e fazer de uma outra forma e perceber que nuances de sentido mudam, que tipo de versão da realidade eu coloco, como o personagem que eu estou retratando de forma sonora pode ser retratado da forma X, Y, Z. Então, é um exercício metalinguístico sobre a sua própria produção. Essa é uma maneira de você trabalhar, né? Então, você produz todo, digamos, um podcast em língua estrangeira em cima de um briefing, blá, 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 blá. Depois você pode voltar falando como nós faríamos isso se fosse outro público? Ou como nós faríamos isso agora para mostrar como um entrevistado é ridículo e não como ele é interessante, né? Na verdade, é isso que está acontecendo numa escala maior da cultura, né? É isso que a gente vai chamar aí, por exemplo, de cultura do remix, né? A gente pode chamar também de cultura participativa, a gente pode chamar de produzagem, tem uma série de termos para descrever essa ideia de que hoje o produtor de mídia, aquele que se envolve com a mídia como receptor, também é um produtor, e a forma dele ler criticamente é produzir de um outro jeito. É usar aquelas propriedades de multiplicação, de colagem, etc., que a gente disse que o áudio digital tem, e de refazer esse percurso de montagem, de produção, como se fosse fazer esse ciclo ao contrário. E aí fazer digamos, um intertexto que vai enriquecer, de certa forma, o sentido daquela mensagem, mas mais importante para quem está ensinando línguas, né? Vai criar oportunidades de prática situada, significativa e até empoderadora, né? Por que não? A gente pode também relacionar, então, todas essas atividades, né? Eu não sei se eu deixei claro, mas eu vou tentar explicar agora. Quer dizer, cada etapa desse ciclo te permite, como professor de línguas, criar atividades, né? Na pré-produção eu vou ter uma reunião para discutir um monte de coisas, então eu tenho uma oportunidade de trabalhar com argumentos. Esses argumentos, eu posso fazer essa discussão na língua-alvo, se os alunos têm essa capacidade, se não tem, eu posso trazer esses argumentos de um tipo de briefing, de leituras, de outras fontes, ou mesmo de quem seria, das falas de quem seria esse entrevistado, etc. e tal. Na fase da produção, a mesma coisa. Então, a ideia é que você vai ter, ao longo de todo esse período, né, habilidades e competências à disposição para você desenvolver em cima do que seriam práticas situadas relativamente, como é que a gente diria? Autênticas. Né? Vou pedir para vocês agora para não se esquecerem de acompanhar no Guia do Aluno toda semana, porque lá estão as atividades de cada aula, inclusive dessa.